Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para glorificarmos o nome do Senhor. Queridos, deixa eu dar uns avisos aqui. Eu ainda estou me localizando aqui, peraí. Deixa eu dar uns avisos aqui. Primeiro aviso, dia 21. É isso, Carlão? 21? Foi, né? Que dia é hoje? Hoje é 7, certo? Dia 21, que é domingo também. Né, Cris? 21 nós teremos assembleia, ok? Assembleia, dia 21 de junho. Anota aí, não é domingo que vem, no outro. Anota aí na sua agenda, no seu celular, onde você anota os seus compromissos. Assembleia, dia 21 de junho. Todos os membros da igreja estão convocados. E eu quero também dizer para os irmãos que tiverem vontade de se tornar membros da igreja, que falem comigo, tá bom? E deixa eu já dar uma sugestão, se você tem essa vontade, fala comigo assim, o mais rápido que você puder, porque o pessoal fala, bom, quando chegar mais perto da assembleia a gente decide, e às vezes fala comigo na época da assembleia e eu não consigo marcar conversa, porque fica muito em cima. Então, se você tem que, né, você pode falar comigo, tá bom? Mas se está precisando de mais tempo, não tem problema também não, fica tranquilo, tá? Dia 21, nossa assembleia, ok? Dia 14, domingo que vem, tem uma coisa tão gostosa quanto uma assembleia. Feijoada. Isso aí, eu estou elogiando a assembleia ou estou criticando a feijoada, hein, Guilherme? Mas, Guilherme, nossas assembleias são de boa, você está ligado, né? Eu não quis botar a assembleia no dia da feijoada, porque podia dar uma indigestão, né, Selma? Então, a feijoada, queridos, domingo que vem. Dá para dar nome ainda? Sabe, Jenny, se dá para dar nome ainda? Dá para dar nome ainda, tá bom? Então, dê o seu nome lá para a Rio. É a Rio que está pegando o nome, a Rose não, né? Só para a Rio, né? Então, dê o seu nome para a Rio, tá bom? Tá lá no grupo da igreja? Manda lá no grupo, fala, quero ir na feijoada. Alguém pega seu nome lá, tá? Ou então, se precisar, não está no grupo da igreja, mas quer vir na feijoada, pode falar comigo no final do culto, que eu anoto seu nome e passo para a Rio. Pega o seu WhatsApp também para ela entrar em contato com você, tá bom? Mas vai ser muito bom, vai ser um tempo de comunhão e comilança, né? Então, não perca, tá? Mas nós teremos culto normal, tá bom? Inclusive com EBD, tá bom? Temos EBD, 9 horas, temos culto e depois temos a feijoada, tá? Então, venha preparado, e é aqui na igreja mesmo, tá? Domingo que vem, então, nossa feijoada. É isso, né? Eu quero também dizer para os irmãos que não estiveram conosco desde as 9, que hoje nós começamos um tema novo na EBD, tá? Que é o estudo da doutrina de Deus, tá bom? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqueles irmãos que estavam aqui de manhã, digam para mim, valeu a pena ou não? Diz amém se valeu a pena. Olha a força, tá vendo? Olha, ó, viu? Então não perca, tá? Essa aula de hoje estará na internet, não vai estar nessa semana ainda, porque eu fiz um acordo aqui com o Gilberto. Talvez seja essa semana ainda, né? Dia 10 eu vou ter essa resposta, tá? Aí eu te falo. Talvez, é só botar escrito lá, né? Talvez dê, né? Mas não estará hoje nem amanhã, tá? Vai demorar um pouquinho. Mas aí depois, então se você perdeu de hoje, não fique triste. Assista no YouTube e depois venha participar com a gente, porque uma das coisas maravilhosas que aconteceu hoje foi ter bastante participação dos alunos. A aula fica muito melhor quando é assim, então é muito melhor estar aqui, já que a gente não corre microfone para perguntas, só o professor tem microfone. Você vai assistir no YouTube, você vai perder o contexto, né? Então, é isso aí. Certo, gente? Tudo bem? Vamos orar então, queridos, para nós começarmos nosso momento de adoração. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, que o Senhor, ó Pai, receba toda a nossa adoração essa manhã, porque tu és digno, Deus, das nossas canções, mas é digno também de toda a nossa vida no teu altar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido você que pode a ficar em pé. Bom dia. Vamos celebrar ao Senhor com algumas canções.
podemos esperar pelo Senhor, esperar pela tua bondade. E é nessa esperança e é nessa verdade que nós nos apegamos. Nos apegamos na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é o nosso Pai. E que a glória futura, Senhor, a glória de estar com o Senhor é muito maior do que qualquer coisa, Pai. Nós te agradecemos e continuamos a louvar o teu nome, Deus, porque isso também preenche o nosso ser. Isso nos renova, Pai, por isso nós te rendemos graças e louvores. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler essa história, que é a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lemos do versículo 1, então, até o versículo 26. João 4, de 1 a 26. Texto bem longo. Fiquem atentos aí. Se precisar, pega um café ali. Nem sei se sobrou. Acho que tá tão friozinho que acho que o povo acabou com o café hoje.
João 4, de 1 a 26, diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher disse: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Uns anos atrás, passava na TV e depois nos streamings uma série de comédia chamada Community. Ela era uma série sobre uma faculdade comunitária nos Estados Unidos. Alguém já assistiu essa série aqui? Ninguém. 6 temporadas, com atores famosos como Chevy Chase, né? Mas ninguém viu. Você vê o sucesso que foi. No Brasil ela não pegou muito não, mas ela virou uma série cult, assim. Os seus fãs são muito fãs mesmo, né? Essa série era uma série de comédia, passava numa faculdade comunitária, uma faculdade bem ruim, com ensino bem ruim, e coisas muito malucas aconteciam nessa faculdade, num grupo inusitado de estudantes. Porque as faculdades comunitárias são aquelas, às vezes, que as pessoas que não conseguiam entrar em faculdades top nos Estados Unidos vão entrando, né? E aí, então, o grupo era muito inusitado. Uma mãe que, depois de anos, consegue entrar na faculdade. Um jovem que tinha tudo para ganhar uma bolsa de estudos por ser atleta e não conseguiu porque se contundiu, e aí não foi para uma faculdade top, foi para aquela. Um rapaz neurodivergente, com algumas questões sociais, acabou indo para aquela faculdade, e várias outras. E o protagonista, que era um advogado que fazia advocacia, praticava advocacia sem diploma. E aí descobriram e ele teve que entrar numa faculdade, aí escolheu aquela para terminar logo e foi para aquela. E eles formam um grupo com outras pessoas ali, e é um grupo inusitado que vai criando várias situações. Mas essa faculdade, ela tem um diretor muito maluco e ele tem as ideias mais idiotas possíveis, né? E um episódio ele chega e fala assim: é o seguinte, nós fizemos o nosso mascote da nossa faculdade, o nosso mascote dos nossos times da faculdade. Toda faculdade tem seu mascote. Para as competições esportivas, a gente tem o nosso também.
Mas todas as faculdades já fizeram os seus mascotes com animais, né? Uma é um boi, o outro é um lince, a outra é não sei o que lá e tal. E a gente ficou procurando um animal que ninguém tivesse posto, e aí eu tive uma ideia. Uma faculdade que tem por mascote o ser humano. Nosso mascote é o humano. O humano. Né? Só que aí, para fazer um mascote humano, ele tentou fazer de uma maneira que você não delimitava como o ser humano, para não excluir ninguém. Então tem que ser o humano, que ao mesmo tempo inclui todos os seres humanos possíveis. Então ele não pode ter cor, ele não pode ter gênero, ele não pode ter um vestuário típico de nenhum lugar, ele não pode estar datado numa determinada época, todas as coisas específicas de um ser humano ele não podia ter. No final, como é que era esse mascote? Era uma pessoa vestida com uma malha branca da cabeça aos pés, e sempre que eu vou explicar como é que é, porque eu não mandei a imagem, né? Eu podia ter mandado a imagem para a Nilza projetar, né, Nilza? Mas eu não esqueci de fazer isso. Uma pessoa com uma malha branca da cabeça aos pés, uma malha toda branca, como se fosse o Homem-Aranha, só que todo branco, toda branca. E aí, no peito, um H de human, né, de humano, e duas coisinhas pretas nos olhos, assim, que são os olhos, e uma boca assim, só, era isso. Ou seja, um monstro, né? Não era nada, não era nada. Qualquer um que olha aquilo fala isso é qualquer coisa menos um ser humano. Né? Isso é muito interessante porque é impossível você representar o ser humano na sua diversidade sem que esse ser humano seja um ser humano específico, com especificidades. Se você tentar tirar do ser humano todas as suas especificidades, ele vira outra coisa, ele não vira ser humano, porque uma característica do ser humano é ter uma distinção em relação aos outros, que não é só física, até porque existem gêmeos, né, que são muito parecidos, e pessoas muito parecidas, às vezes, que não são gêmeos também, né, mas que também é de personalidade. As pessoas são diferentes. Isso é importante para nós no conceito de ser humano que nós temos. É muito importante isso. Cada indivíduo é um indivíduo. Quando a gente fala de Jesus como um ser humano encarnado, a gente está muito... a gente tem uma tendência muito justa de considerar os aspectos da identificação de Cristo conosco. De fato, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele vem e se identifica conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele fala que ele assumiu a forma de servo. Ele se identifica conosco. Hebreus, o texto que eu citei aqui no EBD, fala que nós temos um sacerdote que se assemelha a nós porque em tudo foi tentado. É um de nós, ele vem viver como um de nós. Mas a gente esquece que a encarnação de Cristo também nos impõe não só a identificação com ele, mas a alteridade de Jesus. Jesus é homem como nós, mas ele é um homem diferente de todos nós. Porque ele não é nenhum de nós, entendeu? Porque só assim para Jesus ser plenamente humano. Às vezes as pessoas perguntam assim, Jesus poderia ser mulher? Poderia ter encarnado como uma mulher? Eu não sei, uma coisa eu sei, ele não poderia ter encarnado sem ser homem ou mulher, porque isso é uma das especificidades da humanidade. Jesus tinha que ser judeu? Profeticamente sim, mas Deus podia ter escolhido outro caminho? Talvez sim, talvez não. Mas o que ele não poderia ser é alguém que não pertence a nenhum grupo, que não pertence a nenhum povo. Entendeu? Porque senão ele não seria humano. Tudo bem, gente? Certo? Estou com essa mania de perguntar se está tudo bem, né? É que eu estou achando hoje, amanhã, muito pesada. A IBD foi pesada, agora está pesado também. Mas tudo bem, vamos lá, vai dar certo. Não está pesado não, né, Cris? Está tranquilo, né? Eu vi que ela fez assim, não, está de boa. Então tá bom. Tem a imagem? Põe a imagem. Lá, ó. Tá vendo? Mas não era um G, não. Eu acho que era um H. Mas era uma coisa assim, tá? Eu acho que essa foto está editada aí. Mas era um negócio assim, tá bom? Isso aí é um ser humano? Não é, né, gente? Ou eu posso estar errado. É porque Greendale é o nome da faculdade. Era um G mesmo. Olha aí, eu que estou confundindo. Era um G mesmo. Greendale era o nome da faculdade. É isso, viu? É essa imagem aí. Tá? Depois o Gilberto se vira aí para... Apareceu? Não? Apareceu? Então tá bom. Então, para ser um ser humano, você precisa ser um humano específico. Jesus é um humano específico. E isso é uma coisa que a gente esquece.
Porque é fácil pensar que Deus em Cristo se assemelhou a nós, mas é difícil pensar que Deus em Cristo se tornou um de nós, que frequentemente é diferente daquilo que a gente espera. Entendeu? Era muito difícil, por exemplo, para os nazistas afirmarem que Jesus Cristo era judeu. E eles tiveram que fazer todo um malabarismo para, sendo majoritariamente cristãos, os nazistas, né? Quase que absolutamente cristãos, justificar que Deus encarnou como um judeu. Um tipo de aversão a Cristo, ao mesmo tempo que precisa de Cristo como Redentor. A encarnação de Jesus é um processo de identificação com a humanidade, mas também é um processo que nos ensina a amar para além dos limites que nos definem como os humanos que nós somos. Ou seja, em Cristo, amando a Cristo, nós também amamos um próximo, porque não é um amor de si mesmo. Quando a gente tira Jesus dos aspectos que os diferencia de nós transformamos o cristianismo num amor a si mesmo. Mas Cristo é um outro que nós amamos. Agora, eu estou falando só de aspectos sociais. Ele é um homem, judeu, ele nunca foi idoso, por exemplo, ao mesmo tempo que ele é modelo para todos os idosos e para um envelhecimento bíblico. A gente tem pouca informação sobre a sua adolescência, ao mesmo tempo, adolescentes podem se identificar com ele. Ele nunca foi mulher, mas ele é o exemplo para as mulheres. Não é? Há um processo de transcendência de nós mesmos para esse encontro com Cristo, para essa identificação com Jesus. Mas tem aspectos que não são só aspectos sociais, mas são aspectos da personalidade exclusiva de Cristo. Dentre elas, a sua vontade. Cristo tem vontades diferentes das nossas. Cristo tem preceitos diferentes dos nossos. Cristo tem valores diferentes dos nossos e os valores de Cristo devem se tornar os nossos valores. O encontro com Jesus nos tira do conforto autocentrado. E é isso que acontece nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu amo essa história, porque é um encontro de grupos sociais diferentes. E quando Jesus chega a essa mulher, ela já rapidamente expõe todos os critérios sociais de relacionamento ali entre eles. Espera aí, você é um homem judeu, eu sou uma mulher samaritana, a gente não devia nem estar conversando. O que você está fazendo aqui? O que você está falando comigo? O que você está pedindo água? Talvez ela pudesse falar assim, você não tem medo de eu envenenar sua água? Já que a gente se odeia. O que está acontecendo? E Jesus não tenta aliviar o desconforto. Vocês percebem isso? Ele não tenta fingir assim, não liga, gente. O importante é que todos nós somos um só. We are the world. We are the children. Não, ele não faz isso. Ele não alivia o desconforto. Ele mantém o desconforto. Sim, nós somos diferentes. Agora, eu estou te pedindo uma coisa que você tem condições de me oferecer. Agora, se você soubesse quem eu sou, você perceberia que tem uma coisa que só eu tenho condições de te oferecer. E você pediria também. Esse é um princípio que acontece diversas vezes no Evangelho, nessa relação entre samaritanos e judeus, da maneira como Jesus trabalha essa história. Lá, na história do bom samaritano, acontece a mesma coisa. Em que Jesus fala assim, vocês mantêm essas distinções até vocês perceberem as necessidades de vocês. Quando vocês percebem as necessidades, aí não tem distinção nenhuma, né? Me dá água, seja quem for. Cuida de mim na estrada, seja quem for. Aí todo mundo é próximo. Mas quando é o outro que precisa, você bota um monte de critério. Quando sou eu pedindo água, você fala, você é judeu, eu sou samaritana. Mas se você soubesse que água eu ofereço, aí você não ia ligar para isso. Porque muito da nossa dificuldade de se relacionar com o outro é a dificuldade de entender a nossa sede. A gente não entende a nossa sede. E por isso que a gente também faz de Cristo aquele que é o nosso ídolo, uma extensão de nós mesmos. Porque a gente esquece da nossa sede nele. A gente esquece disso. Aí a gente olha para Jesus como critério para relacionamento com o outro. E a gente bota Jesus e coloca como divisão. Eu tenho Jesus, eu seguro Jesus, você não. A gente não se relaciona com o outro, porque a gente não percebe que a gente é necessitado, que a gente tem sede, que a gente não é o abastado de Cristo.
cheio de Cristo no nosso cântaro. Não. A gente quer mais de Cristo, a gente precisa mais de Cristo, como o outro é necessitado de Cristo também. Talvez uma forma de nós nos aproximarmos é perceber isso. Parar de celebrar tanto a presença de Jesus que falta no outro e perceber que nós dois compartilhamos uma falta de Cristo. Ah, mas eu tenho Jesus. Amém, eu sei que você tem. Mas você não quer mais? Você não precisa de mais? Você não está precisando de mais? Você é muito mais próximo do pior pecador que você pode pensar do que do santo Deus revelado em Cristo Jesus. Se a gente entendesse mais a nossa sede, a gente teria menos divisões. Então aí, a conversa continua. A mulher fala, me dá dessa água, né? Me dá dessa água. Que eu não quero mais ter que voltar aqui. Alguns estudiosos desse texto, eu não quero me deter muito nesse ponto, apesar dele ser muito importante e muito rico, mas o texto é muito rico e não vai dar para falar de tudo. Mas alguns estudiosos desse texto falam que essa atividade de ir ao poço era uma atividade comunitária, as mulheres iam juntas, e se essa mulher ia sozinha, ela ia por algum tipo de vergonha. E talvez esse seja o que motiva ela de não querer mais ir até o poço. Me dá água para não ter que vir aqui, porque para ela era muito difícil ir lá. Não porque era difícil pegar água, mas porque realmente era vergonhoso para ela. Então Jesus traz o desconforto da vergonha. Se antes ele manteve o desconforto social, agora ele traz o desconforto moral. Ele traz para frente do palco o ponto exatamente que ela tenta esconder. Então chama lá seu marido. Agora veja, Jesus não está sendo cruel com essa mulher. Cruéis somos nós. Porque não havia sentido numa mulher ter 5 maridos e agora estar com um homem que não é marido dela, se ela não tivesse sido, naquele contexto, abandonada por 5 homens e agora estar com um homem que não a assume. Certo? A gente lê esse texto como se ela fosse uma imoral, mas essa era a visão do samaritano sobre ela mesma. Nós devemos ler esse texto como esse texto é. Essa mulher foi abandonada 5 vezes. E o homem que agora a tem como companheira não a assume como esposa. Jesus traz essa vergonha para frente. E você pode achar, Jesus está sendo cruel, está trazendo à frente algo que ela quer esconder. Não. Jesus está trazendo a forma como eles vão se relacionar profundamente. Ela não pediu água. É essa água que ele tem para dar. A gente não vai beber da água de Jesus se não reconhecer a nossa falta dele, se não reconhecer a nossa sede. A nossa sede de Jesus tem nome. É vergonha. A vergonha que a gente tem dessa nossa separação com ele. Ela é que produz isso tudo. Então ele traz e não vai embora. Porque Jesus é assim. Ele nos coloca diante dele como a luz que mostra tudo. A luz que ilumina todas as coisas, que não deixa nada que é vergonhoso oculto. E a gente fica exposto em Cristo. Mas a gente não fica exposto ao julgamento, a gente fica exposto ao olhar amoroso de Jesus. Ele nos olha com amor. Queridos, o problema não é que Jesus traz à tona o seu pecado. O problema é quando a igreja traz à tona o seu pecado e não carrega o olhar de amor de Cristo. Trazer à tona o pecado é necessário na convivência com Cristo. O que é desnecessário é a condenação que não passa pelo sacrifício de Jesus. É barrar o acesso ao perdão que nós temos em Cristo. Perdão do qual nós cantamos agora. Nós somos expostos diante de Jesus, mas o olhar amoroso dele nos acolhe. Completamente diferente do que acontecia com parte dos fariseus. Por isso que Jesus fala que aqueles mestres da lei não suportavam a luz. Porque a luz vem e ilumina tudo, e eles preferem as trevas. Aí eles se afastam da luz. Agora essa mulher tem luz acesa, forte, expondo toda a vergonha dela, mas Jesus não vai embora. Jesus continua lá. E Jesus continua mostrando a sua sede para que nós reconheçamos a nossa.
Jesus chega para a mulher e fala, me dá água. Para então nós reconhecermos qual é a água que ele dá. Então, a mulher ainda levanta mais um problema, mais um critério. E talvez seja fácil a gente julgar ela rapidamente. Nossa, está diante de Jesus, ele expôs sua vergonha, não foi embora, e você está levantando mais um problema. Sabe aquela pessoa que é inconveniente nos encontros? Sabe? Você vai para um jantar de família, aí a pessoa, ela não lê a realidade que a gente vive. Ela já pega e... Nossa, eu não sei se eu devia estar falando isso, porque talvez algum dos irmãos tenha essa prática, né? Então se arrependa, querido, confesse ao Senhor. Na minha presença, nunca nenhum de vocês fez isso. Deixa eu deixar bem claro, tá? Mas, por exemplo, você tem uma família que tem um assunto polêmico lá. Política, que é o assunto que a gente mais briga ultimamente, né? Aí está numa reunião, aí levanta esse assunto. Gente, mas por quê? É? Parece que não aguenta, né? Aí mas assim, parece que Jesus está fazendo isso aqui. Levanta o assunto da mulher. Mas aí a mulher pega e levanta também, né? Mas você é judeu, eu sou samaritano. A gente vai falar sobre profecia? Então bora. Onde é que eu tenho que adorar então? Vamos ver se a gente consegue adorar junto. Vamos ver se a gente consegue adorar no mesmo lugar. E aí Jesus, de novo, mantém o desconforto. Nós adoramos quem nós conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Ele manteve o desconforto. Ele manteve a distinção. Mas ele não foi embora. Ele não foi embora. Ela está tentando afastar ele, mas ele não vai embora. A salvação vem dos judeus. Mas já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no monte, nem no templo. Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são o que o Pai procura para seus adoradores. O que significa adorar em espírito e em verdade, meus irmãos? Esse adorar em espírito e em verdade é a adoração que vai além dos aspectos formais do culto, certo? Então, ela levanta aspectos formais do culto. Onde eu vou adorar? Isso é um aspecto formal do culto. Eu vou adorar no monte ou vou adorar no templo? Qual é a forma, certo? Ela poderia levantar outros. Qual é a linhagem sacerdotal que a gente segue? É a sua ou é a minha? Qual é a escritura que a gente segue? É a sua ou é a minha? Tudo bem? Aspectos formais. Jesus não vai dizer que os samaritanos adoram da mesma maneira como ele. Ele não vai, de novo, caminhar para esse lado em que existe identificação com Deus e não existe alteridade nenhuma. Não, fica tranquilo. Deus é um só. Todas as religiões levam a Deus. Ele não vai por esse caminho. Mas ele também não vai usar a certeza que ele tem de que Deus escolheu aquele povo para se revelar como forma de negar a revelação e o sacrifício ao outro povo. Então ele diz, não, a salvação vem dos judeus. Mas ele não diz, vocês adoram Deus falso. Ele diz, vocês adoram quem vocês não conhecem. Ou seja, a vocês não veio a revelação para que vocês conhecessem. Ela veio através de nós. Vocês se afastaram dessa revelação. Mas o Senhor agora chama para conhecê-lo, para encontrar com Ele, independente desses aspectos formais. Ele chama para uma adoração em espírito e em verdade, que se manifesta onde? Em todo lugar, que se manifesta quando? Todo o tempo, que se manifesta como? Em todas as maneiras como eu vivo. Porque assim flui de mim água viva a jorrar para a eternidade. Entendeu? O espírito em verdade não é a adoração que eu sinto espiritualmente. Às vezes a gente acha que é isso, né? A adoração espírita em verdade é aquela que me arrepia. Não é isso. A adoração espírita em verdade, ela é aquela que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Como eu já disse para os irmãos outras vezes, a palavra racional naquele texto, ela é traduzida lá em 1 Pedro por espiritual. É a mesma palavra em grego. Tanto que algumas Bíblias trazem traduzido lá o vosso culto espiritual.
O que é o culto espiritual? Paulo está fazendo a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui em João. Ele está falando de um culto que vai além dos aspectos formais. Porque o que ele estava dizendo antes? O que ele estava falando do capítulo 1 até o 11? Tem que circuncidar ou não tem? O que ele vai falar depois? Pode comer carne sacrificada a ídolo ou não pode? Aspectos formais. E aí ele fala, o culto que Deus quer é uma vida oferecida a Ele, como sacrifício. Esse culto é espiritual. Ele não é um culto formal. Vai além dos aspectos formais. É um culto espiritual. E o culto espiritual, meus irmãos, ele promove unidade. Porque ele promovia unidade aqui nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Acabou essa distinção de judeu e samaritano. Agora nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade, reconhecendo e crendo no seu Messias. Mas ele também promove unidade lá em Romanos, porque aquela briga que existia lá era uma briga entre judeus e gentios, semelhante à briga entre judeus e samaritanos. E Paulo diz, pronto, agora que a gente resolveu esse problema entre judeus e gentios, a gente viu que todos pecaram, carecem da glória de Deus, e Cristo veio, e que Abraão não é pai só dos circuncidados, mas é pai também de quem não se circuncidou. Agora, então, como é que a gente adora? E ele poderia até colocar, a gente adora no templo, no monte ou em Roma, no templo de Júpiter, ou no palácio do imperador. Onde é que a gente adora? A gente oferece o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto espiritual a Ele. Porque estes são os que o Pai procura para os seus adoradores. Dava para juntar os dois textos. Produz unidade. Uma unidade que começa do reconhecimento da nossa sede de Deus. E parte para o reconhecimento da manifestação desse Deus em Jesus Cristo. A gente precisa entender a nossa sede, mas a gente também precisa entender qual é a água. E a água viva é Jesus Cristo. Jesus, dessa maneira, cria essa ponte de adoração que fica entre estes povos. Ele derruba o muro que separava as adorações e reúne esses povos na adoração ao único Deus. Mas não pense que essa é uma questão só da mulher samaritana. Logo em seguida tem a história da chegada dos discípulos. Os discípulos não tinham ido comprar comida, aí eles voltam. Aí quando eles voltam, eles encontram Jesus lá com a mulher samaritana. Encontram Jesus lá, né? E aí Jesus vai ensiná-los também. E depois os samaritanos vêm com aquela mulher. E ali se forma uma comunidade de judeus e samaritanos em volta de Jesus Cristo. E os samaritanos fazem uma profissão de fé. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E agora já não é mais onde eu adoro. Agora é, eu preciso de um Salvador e o Salvador é Jesus. É a profissão de fé que une os povos através da história. Nessa grande comunidade multiétnica chamada igreja. E agora? A mulher samaritana é desafiada, mas os discípulos também são desafiados. A gente lê esse texto como se nós fôssemos os discípulos. E a mulher samaritana é esse bando de gente imoral que vive para fora da igreja. Queridos, nós é que somos os samaritanos. Nós é que estamos para lá, não para lá do rio, não para lá do monte, nós estamos para lá do oceano. Nós estamos aqui na América, completamente longe. Nós não somos o povo cheio de Jesus, encontrando o povo que não tem Jesus nenhum para dizer assim, olha lá, nós somos carentes de Cristo e temos Cristo pela graça dele, mas queremos mais. E o Senhor nos salvou, o Senhor nos uniu e o Senhor fez brotar do nosso interior uma fonte de água que jorra para a eternidade. Mas não esqueça de onde você saiu. Não foi de Jerusalém, não foi de Samaria, foi dos confins da terra. Foi dos confins da terra. E Cristo te encontrou. E agora nós temos essa água jorrando para a eternidade. A mulher que tinha vergonha de quem era, não tinha vergonha nenhuma de proclamar quem Jesus é. Ela que vai sozinha no poço, agora se encontra com os samaritanos, chega a ele e fala, ei, encontrei um homem que sabe tudo ao meu respeito. Eu tenho
uma mente assim que às vezes imagina demais lendo a Bíblia. E às vezes isso me atrapalha, mas às vezes me ajuda. Aqui eu fico imaginando. Eu estou imaginando, gente, só que não está no texto, tá? Não vai sair ensinando isso aí, é minha imaginação. Fico imaginando ela falando assim, encontrei um homem que sabe tudo a meu respeito. Aí os outros falando, novidade, todo mundo sabe tudo a seu respeito. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Todo mundo está dizendo, a gente estava falando de você, inclusive agora há pouco. Você chegou, a gente parou. Será que ele não é o Cristo? Ele disse tudo a meu respeito, mas ele não foi embora. Ele disse tudo a meu respeito, mas ficou. Isso para mim é o Cristo que sacia a minha sede. Porque a minha sede não é alguém que pense de mim mais do que eu sou. É alguém que me conhece profundamente e não vai embora. Cristo conhece profundamente e não vai embora. Ela testemunhou isso para aqueles homens. Eles foram, creram em Cristo, voltaram-se para ela e falaram, agora a gente crê. Não só porque a gente ouviu de você, mas porque ouviu dele. E de repente, judeus e samaritanos estão juntos. Os samaritanos não eram considerados estritamente gentios, né? Judeus e samaritanos estavam juntos. Mas estes homens e essa mulher estavam juntos também. E de uma maneira muito curiosa, cumpriu-se o que o salmista disse. Ele faz com que os solitários habitem em família. A mulher solitária não estava mais solitária. Judeus e samaritanos não estavam mais separados. E ninguém mais tinha sede. Que isso, irmãos, nos inspire a vivermos uma vida que jorre a água de Deus. Uma adoração em espírito e em verdade que vai além dos aspectos formais, que promove unidade e que promove também um testemunho diferente. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos. Baixe sua cabeça. Eu quero te desafiar a fazer uma oração de consagração ao Senhor. Você vai consagrar a sua vida ao Senhor. Você vai dedicar a sua vida ao Senhor. Diga a Ele que você quer cumprir a vontade dEle. Te adoramos.
Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, viver consagrados ao Senhor, ó Pai. Nós queremos te louvar e manifestar, ó Deus, a presença do Senhor na nossa vida em todos os lugares. Nos ensina, ó Pai, a reconhecer a nossa sede de Ti, a buscar mais a Tua água e a oferecer também, ó Deus, a Tua palavra àqueles que têm também essa sede. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos moldados mais e mais segundo a imagem de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.